Que país é esse? Que país é esse que produz tanto, é um dos celeiros do mundiais e tem gente passando fome? Que país é esse em que nós temos um discurso de combate à corrupção, mas a gente nunca viu tão grande ato de corrupção presente na história e no dia a dia como nos dias de hoje? A verdade é que tudo que nós estamos vivendo, o momento histórico que estamos inseridos, é um momento de uma grande e profunda crise moral. Sim, a crise econômica, a crise política, a crise social, a crise educacional, a crise dos valores, no fundo tem uma questão chamada moralidade. Moralidade que não é simplesmente aquilo que os que ditam regras possuem. Porque quem tem moralidade não precisa sair a quatro cantos ditando regras e se achando melhor que os outros. Quem tem moralidade exerce-a, se dá seu exemplo. Afinal de contas, o que menos temos visto nos últimos tempos são bons exemplos. Pelo menos aqueles, que a gente conhece no sentido dos jornais. Você não vê bons exemplos, porque talvez estamos acostumados a entender que as coisas não funcionam mesmo. A gente vai se acostumando, a gente vai aceitando a roubalheira e até mesmo, vamos dizendo assim, vamos nos ausentando das nossas responsabilidades. É verdade, sim, que devemos criticar a classe política deste país, que eu chamaria de uma classe política completamente alheia aos interesses do povo brasileiro. Sim, é real, nós temos deputados, senadores, prefeitos, vereadores e o próprio presidente da República que não estão nem aí com a situação do povo brasileiro. Mas muitos destes só estão lá porque nós colocamos com voto. Agora o problema no Brasil é que, primeiro, nós não conhecemos e nem estamos interessados, pelo menos em linhas gerais, em discutir a democracia, em entender a democracia como já falava José Saramago. Sim, se nós começarmos a entender a democracia, entenderemos o quão falho, o quão absurdo é o ataque a ela. Ela precisa ser aprimorada e não ser discriminada. O problema do Brasil, da balbúrdia do Brasil, não está em ser um país democrático, mas em ser um país em que não se discute os reais problemas estruturais. Nós somos um país que não nos levamos a sério e, efetivamente, quando um presidente francês disse na década de 70 que o Brasil não era um país sério, isto foi uma ofensa muito grande. Mas, na verdade, era para a gente ter humildade e reconhecer naquele momento que um país que tinha uma ditadura civil-militar, nos moldes como nós tivemos a de 64, era realmente algo de um país que não levava a sério as coisas. Porque, na verdade, a gente continua não levando a sério. E descambamos, ou para o moralismo de goela, ou para a nostalgia daqueles que dizem que só no passado tinham coisas boas, que só no passado as pessoas não roubavam, não, na verdade já acontecia, tudo isso já estava presente, porque hoje a crise de valores ela está aí na nossa cara. Antigamente havia um verniz social maior, embora continuamos com os vernizes sociais, embora continuamos fazendo dos templos religiosos uma espécie de prestação de conta social, mas nunca falando nós com Deus. A verdade é que se a gente realmente quer mudar esse país, e se a gente realmente quer transformar esse mundo, ou a gente discute a moralidade de verdade, ou faremos o que muitos estão fazendo, que é dizer que vão combater a corrupção, mas não sabem nem como começar a combatê-la. Quando, na verdade, o combate à corrupção se dá exatamente
pela consciência de nossos deveres, pela consciência de nossas práticas. Se a gente realmente for consciente dos nossos deveres e sabedores que os nossos direitos não são presentes, mas são conquistas, nós começaremos a ser uma nação de verdade.